podcast Show em Vendas com César Frazão. Podcast Show em Vendas. Olá pessoal, estamos muito felizes hoje nesse podcast especial. O nosso livro Comunicação e Persuasão em Vendas, sem sufoco, alcançou a marca histórica de 7º lugar nos livros mais vendidos do Brasil. 7º lugar, inclusive concorrendo com livros e autores americanos. Então, sem dúvida, é uma grande marca, estamos muito felizes e eu aproveito aqui para deixar meu muito obrigado a você que já comprou esse livro e contribuiu para que ele alcançasse esse resultado tão extraordinário. Esse livro foi escrito por mim e pelo Franco Júnior, que é um dos maiores especialistas em oratória do país, através da editora Alta Books, competentíssima editora, fazendo aí um brilhante trabalho. Mas, gente, o nosso podcast de hoje, eu vou falar justamente sobre isso, sobre comunicação. Um dos maiores medos da humanidade, dos vendedores, é falar em público, sabia disso? O medo de falar em público é algo muito grande. Uma pesquisa feita pelo jornal Sunday Times, com 3.000 pessoas, revelou o seguinte, atenção, qual o seu maior medo foi a pergunta? E vejam só, 41% das pessoas falaram medo de falar em público, 22% medo de insetos, 19% medo de doenças, 32% medo de altura, 22% medo de passar necessidades, como por exemplo fome, e 19% medo da morte. Então vejam só, gente, o medo de falar em público é até maior do que o medo de morrer quando a pessoa é colocada à prova, né? Vem aqui no palco e fala alguma coisa, ele vai preferir morrer do que ter que subir para falar, então é mais ou menos por aí. Agora, pessoal, é o seguinte, o medo de falar em público não pode ser maior do que o objetivo final da sua fala, tá bem? E a gente vê muito por aí, eu e o Franco, muitos cursos, perca o medo de falar em público, perca o medo, torne-se um palestrante, fique rico, e por aí vai. São um monte de promessas, né, sobre perder o medo de falar em público. Eu queria falar uma coisa aqui para vocês. Como especialista em oratória, autor desse livro, que é o único livro do Brasil especializado em oratória para vendedores, empreendedores, gerentes, diretores e empresários. Eu te digo em verdade, você nunca irá perder o medo de falar em público. Isso não existe. Eu faço palestras profissionais há 18 anos, tenho mais de 30 anos de experiência em vendas, já palestrei para milhões de pessoas e até hoje ainda dá aquele friozinho na barriga. E isso é importante para manter você alerta. Então você nunca irá perder o medo de falar em público. Você irá dominar a técnica de falar em público, que é uma coisa diferente. Tá legal? Então, começa a lidar com esse conceito. Sempre vai ter um medinho, uma insegurança. Isso é bom, quando você aprende a usar essa força a seu favor. Nós vamos aqui nos próximos podcasts ensinar a você como dominar esse medo de falar em público. Quais são as principais técnicas? Qual a posição corporal? Como é que eu utilizo as mãos, os braços, as pernas, os gestos para falar em público? E quando for um vídeo online, onde o Franco é especialista nisso, qual deve ser minha postura? Qual deve ser o começo, o meio e o fim de uma fala? Quais são os 5 segredos dos melhores e maiores oradores do mundo? Por exemplo, que levaram Barack Obama à presidência dos Estados Unidos. Tudo isso você verá aqui nos próximos podcasts. Mas agora, para a gente fechar, sempre deixamos uma mensagem prática aqui no podcast Show em Vendas. Meu recado para você é o seguinte. Aprenda a conviver com o receio, com o medo de falar em público. O que nós vamos ver é uma técnica apurada para dominar esse receio e você conseguir atingir aí o seu objetivo final. Muito obrigado, boas vendas, sucesso a vocês e vamos em frente, falando em público, porque você é pago pelo que você fala, não pelo que você sabe. Você ouviu Show em Vendas com César Frazão.